Agora vem cá, você que está acompanhando o nosso Balanço Geral, 11 horas e 52 minutos, cuidado com quem bate aí a porta, viu? Família, vovô, vovó, idosos, toda a família tem que tomar o máximo de cuidado porque qualquer um poderia ser enganado nessa história. É o seguinte, um homem chega na casa das pessoas, batendo palma e devidamente identificado, isso eu tenho que falar, estava com uniforme, crachá da CEMIG, Companhia Energética de Minas Gerais, se passando por um funcionário. Aí ele fala, olha, tem que verificar os dados do senhor, verificar a questão da energia, algum problema em relação ao relógio. E aí ele vai lá e numa conversa muito rápida ele consegue pegar documentos, dados pessoais dos moradores. E aí começa a aplicar golpes. Que golpes, Rafael? É o que nós vamos entender agora, a repórter Isabelle Magalhães ao vivo aqui no Balanço Geral, acompanhando todo um trabalho que foi feito pela polícia, para a gente entender, primeiro, como que a polícia chegou até esse indivíduo, como é que descobriu toda essa história e como que ele aplicava esses golpes através desses documentos. Isabelle, fique à vontade, bem-vindo ao Balanço Geral, ótima manhã para você. Um bom dia para você. Vamos explicar todas essas dúvidas aqui agora para você. Esse jovem de 24 anos foi preso ontem. Já vou introduzir aqui na nossa conversa a delegada Tawane, ela que vai dizer e trazer todos esses caminhos, esclarecer todas as dúvidas que Rafael levantou também. Um bom dia ainda para você, obrigada pela participação. Queria que você começasse explicando para a gente qual foi esse golpe aplicado. Já falamos que ele estava com crachá, com uniforme de uma empresa terceirizada, mas quando ele chegava nas residências, o que ele fazia e como ele conseguia esse dinheiro? Bom dia. Foi mais uma ação efetiva da Polícia Civil de Minas Gerais, através da Fraudes de Uberlândia. O autor, ele comparecia na residência das vítimas entre 60 a 70 anos de idade e ele oferecia um serviço de troca ou manutenção do padrão de energia. Após esse suposto serviço prestado, ele solicitava os dados pessoais das vítimas e uma fotografia selfie, né? Então, a partir daí, o autor conseguia abrir contas em nome das vítimas, contrair empréstimos e até financiar veículos. Então, foi instaurado inquérito policial em setembro do ano passado. As vítimas foram identificadas, que relataram um modo de agir semelhante, né? E o autor foi identificado e representamos pela prisão preventiva que foi cumprida ontem. Doutora, como esse homem chegava, esse jovem, né, 24 anos, como que ele chegava nas pessoas desse perfil de 60, 70 anos? Ele observava, ele já tinha informações, como que ele ia até aí? Ele fazia um levantamento, geralmente de pessoas idosas que residiam sozinhas, né, entre 60 a 70 anos de idade. Então, ele abordava essas vítimas que acreditavam que estavam sendo ali atendidas por um funcionário da CEMIG, que na verdade era um golpista. E como que vocês chegaram até ele? Como que foi a primeira denúncia? Foi de março até dezembro aplicando golpes, né? Então, como que vocês chegaram à primeira pessoa que falou, opa, alguma coisa aqui tá estranha? Como que foi esse momento? Isso. Os golpes, eles ocorreram entre março a dezembro do ano passado. Mas a partir do primeiro registro de ocorrência, a Fraudes instaurou o inquérito policial e já começou os levantamentos, os trabalhos policiais. Então, a partir daí, nós identificamos diversos registros de ocorrência com fatos semelhantes, com características físicas semelhantes e a partir daí nós conseguimos identificar e representar pela prisão dele. Perfeito, então, obrigada pela participação. Essas são as informações, ele segue então aqui na Justiça. Esses são todos os detalhes dessa fraude com esse jovem de 24 anos, que foram quase R$100 mil em golpes aplicados. Volto com vocês. Isabelle, por favor, aproveitando a doutora Tawane ao vivo aqui no nosso Balanço Geral, ao vivo, viu gente, trazendo as informações, explicando o trabalho que foi feito pela Polícia Civil. Doutora Tawane, por gentileza, há uma grande preocupação, inclusive, da sociedade do nosso público, com uma história como essa, para tentar entender se existe a possibilidade de ter outras pessoas cometendo golpes parecidos. Dessa vez envolveu a Companhia Energética de Minas Gerais. Mas existe outros casos envolvendo até mesmo outras equipes de outras empresas que a população precisa estar de olho e que a polícia também está de olho em ações parecidas? Ela também está ouvindo aqui a conversa, então ela já vai responder. Isso, com certeza. Hoje nós temos que ficar atentos, né, que o crime de estelionato está muito sendo praticado, utilizando aí empresas, né, uniformes de empresas. Então,
É muito importante que essa pessoa que caia nesse golpe, que ela registre o boletim de ocorrência para que a Polícia Civil tenha conhecimento desse crime e comece a apurar como foi feito no caso aqui da CEMIG, né? Rafael? Obrigado, Isabelle. E a população tem que tomar o máximo de cuidado e desconfiar, né, doutora? Eu acho que esse é o recado que a gente tem que repassar para as pessoas. Desconfie. Mesmo a pessoa, poxa, essa é uma história, até eu comecei o programa falando isso, que eu poderia ser enganado, imagino que a doutora Tawane também, todo mundo poderia ser enganado, porque nós estamos falando de uma pessoa que estava uniformizada, com crachá, com tudo, aí se torna muito difícil para a gente imaginar que se trata, infelizmente, de um estelionatário que está chegando lá para conseguir dados e informações pessoais suas. Mas a partir do momento que algo é pedido nessa abordagem, poxa, eu preciso de um documento, desconfie mesmo. E até porque, poxa, você não vai ficar sem energia, você não vai ser prejudicado, você simplesmente vai falar assim, olha, eu não fui notificado antes, eu não tive nenhum tipo de informação antes, devidamente, para repassar qualquer tipo de informação pessoal para o senhor ou para a senhora. Mesmo sendo aquela pessoa de boa fé, mas hoje nós temos que desconfiar mesmo, porque infelizmente os golpistas estão aí prejudicando muita gente, e nesse caso nós estamos falando de quase 100 mil reais, 100 mil reais. E lembre-se, os golpistas se aproveitam da localização geográfica da cidade de Uberlândia, a facilidade para chegar aqui, aplicar diversos golpes e rapidamente mudar a sua rota, mudar o seu destino. Que bom que a polícia descobriu, que bom que houve um trabalho de investigação muito detalhado a partir do momento que houve a denúncia. Então, se algo aconteceu com você, algo parecido, não importa o valor, porque tem gente que fala assim, mas foi tanto só, não vou ter dor de cabeça por causa disso. Você tem que ir até a delegacia, registrar toda a ocorrência, a denúncia, porque outras pessoas vão começar a sofrer da mesma forma que o senhor, que a senhora sofreu. Então fica o recado das nossas autoridades e desse amigo de vocês aqui de sempre, tá bom? Cuidado, gente, desconfie, por favor, desconfie. Obrigado, doutora Tawane, obrigado, Isabelle Magalhães, acompanhando esse trabalho desenvolvido pela Polícia Civil aqui na nossa cidade.